todos, namastê. Já jantaram? Ok. Shruti Smrti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krtau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. A visão profunda da não-dualidade. Eu sou Ishvara, portanto eu sou Deus, Ishvara é Deus. Como é que é possível? Como é que eu posso ser Deus? Como é que alguém se atreve a dizer eu sou Deus? Mas essa é a visão profunda da não-dualidade. Yadakye veisha etasmin udaramantaram kurute atatasya bhayam bhavati. Diz a Gita não, a Taittiriya Upanishad. Se a pessoa vê uma segunda coisa para além dela, por mais pequena que seja essa coisa,
ou que veja uma pequena diferença entre ela e o mundo, por mais pequena que essa diferença seja, atato bhayam bhavati, haverá medo. Por outras palavras, samsara bhavati, haverá o samsara. Dvitiyat vai bhavati, na Brihadaranyaka Upanishad também é dito. Dvitiyat, por causa da dualidade, bhayam bhavati, há medo. E medo é o samsara. E portanto, o mumukshu, aquele que busca a libertação, é bom que ele ganhe este conhecimento para o seu próprio benefício. Porque sem este conhecimento, sem esta visão profunda da não-dualidade, que é eu sou o Ishvara, e portanto na visão de eu nada pode ficar excluído, tudo tem que estar dentro desse eu. Se esta visão não está lá, há samsara. E portanto o mumukshu tem duas opções. O buscador da libertação, moktum ichuhu, ichuhu, aquele que deseja, moksha, a libertação, deseja libertar-se, moktum. Libertar-se do quê? Do sofrimento, dukkam. O sofrimento como é que se expressa? Todas as formas, medo, ansiedade, dificuldade em lidar com as emoções. Tudo isso está enraizado numa visão limitada do eu. Uma visão em que o eu está circunscrito a este corpo, mente, personalidade e nada mais é do que isso. E portanto, esta identidade focada no corpo, mente, personalidade, como é que essa identidade é Ishvara? Não é. Claro que não é. Como é que pode ser? Portanto, a visão da não-dualidade, chamada Advaita Darshanam, é uma visão muito profunda, não é para todos. A pessoa tem que ter um certo tipo de mente para entrar nestas águas do conhecimento. Porque o Vedanta, propriamente dito, não vai com paninhos quentes para a pessoa. É conhecimento puro e cru. O que é necessário é uma visão e ganhar uma visão. Nada mais liberta do sofrimento. Eu ganho dessa visão. Nada mais. Atenuar o sofrimento temporariamente, sim. Mas o mumukshu não é alguém que busca uma solução temporária. Nem alguém que busca sucessivas soluções temporárias. Vejam, uma solução temporária não é uma solução. Não é. É algo que impede o problema de se manifestar. É só isso. Então este mumukshu, ele é bom que ganhe esta visão, que é a visão da não-dualidade. Não-dualidade igual a moksha. Libertação do samsara. Samsara muktihi. Dualidade igual a samsara no saranam. Continuação no samsara. Não há uma zona cinzenta aqui. Oh, pessoa, mas dá para pôr um pé em cada lado? Não dá para pôr um pé em cada lado. Ou se ganha a visão, ou não se ganha a visão. Não há talvez. E a beleza deste percurso é que não há talvez. E então hoje vou fazer um resumo de todo o Vedanta, para que a visão da não-dualidade seja transmitida deste meu upadi, este meu intelecto,
para vocês. E então começamos sempre pelo que nós experienciamos, o mundo. Todos nós experienciamos o mundo. E, estando o mundo aqui, a pergunta natural é: qual é a sua causa? Que é uma pergunta que qualquer mumuxo fez e faz. Como é que isto surgiu? Qual é o raciocínio que está por detrás desta questão? A questão é: como é que isto surgiu? O mundo é um produto. Jagat Karyam Bhavati. O mundo é um produto. E como todos nós sabemos que existe uma causalidade entre causa e produto, há uma relação, não é? Entre causa e efeito, este mundo estando aqui pressupõe obviamente uma causa porque é um produto de alguma coisa, é um efeito. Então nós partimos sempre daqui, daquilo que é a realidade objetiva para todos nós. É uma das abordagens, é uma das abordagens. E porquê que esta é uma abordagem importante? Porque a abordagem, eu vou dizer assim, do Neo-Vedanta, que tu és consciência, e fica por aí, só tens que reconhecer que és consciência, não equipa a pessoa para lidar com o mundo tal e qual como o mundo é, e é um conhecimento incompleto também. E mais, que eu sou consciência, toda a gente sabe. É um facto acerca da nossa própria existência. Eu sou consciente. Consciente do mundo, das pessoas, dos meus pensamentos, das minhas emoções. Portanto, mestres e mestres e mestres da tradição, pelotões de mestres exaltados, iam gastar o seu discurso para dizer aquilo que as pessoas já sabem, tens consciência? Não. Seria ridículo. Seria, não é, como chover no molhado. Então nós temos que explicar o mundo. Porquê? Porque o mundo é causa de sofrimento. Então nós temos que ter em conta o mundo. E começamos por aqui. Jagat Karyam. O universo é um efeito, um produto. Portanto, pressupõe uma causa. Este é o primeiro ponto. Ok? E agora a questão é: como será a causa? De que causa nós estamos a falar? Se nós quisermos encontrar uma causa que por sua vez tem outra causa, e outra causa, e outra causa, então essa causa que também tem uma causa, que também tem outra causa e outra causa, entraremos num processo de regressão ao infinito e não encontraremos uma causa. E isso é uma impossibilidade lógica para explicarmos o que é a criação. Então não podemos ir por aí. E então pegamos num exemplo muito simples, que é um exemplo que o professor do Vedanta adora, que é o exemplo do pote de barro. Okay? Serve para muita coisa o pote de barro. Quando não é para dar o exemplo nas aulas, guarda os clipes do professor. Tá? Tem clipes. Ok. Então, o pote de barro
é um objeto, é uma criação, tal e qual como o mundo, é uma criação, é objeto da minha experiência, é uma criação. Teve um princípio, supomos. O pote de barro tem um princípio. E, portanto, tem uma causa. Ok, professor, sim. Qual é a causa do pote? Barro. Claro. Mas é só barro? Causa do pote? Não pode ser só barro. O pote não se faz sozinho. Há um conhecimento, há uma inteligência necessária para se fazer um pote. Nem toda a gente consegue fazer um pote direitinho. É preciso prática, é preciso saber a quantidade de água, é preciso saber como cozer, é preciso saber que tipo de barro, é preciso trabalhar com as mãos. Portanto, o pote precisa do barro, que é a causa material, obviamente, chamada em sânscrito Upadana Karanam. Karanam é causa, Upadana significa material, Upadana Karanam, uma causa material, mas também precisa da causa inteligente ou eficiente. Quem é? O oleiro. Portanto, o oleiro tem a inteligência, o know-how para fazer o pote e vai buscar o barro a algum sítio para fazer o pote, certo? Ok. Então este exemplo é muito bom. Estabelece que existe uma causa inteligente, nimitta karanam. Nimitta é a causa eficiente ou inteligente e upadana karanam, a causa material. Ok. Agora reparem. Se houver um criador para o universo, como o oleiro, toda a gente chama de Deus. Na tradição védica nós chamamos de Ishvara ou Isha. Isha é igual a Ishvara. Então, antes da criação do mundo, e o mundo é tempo, espaço, matéria e energia, nada disso havia. Se o universo é tempo, espaço, matéria e energia, antes da criação do universo, isso não existia, certo? Tal e qual como o pote não existe antes da criação do pote. Não está lá, não existe. Ok. E agora a pergunta põe-se aqui. Se Deus, Ishvara, é o Criador deste universo, assim como o oleiro é o Criador do pote, e antes do universo não havia ter sido criado, não havia tempo, espaço, energia nem matéria, então, primeiro problema lógico, onde é que Deus estava? Se ainda não existia lugar, onde é que Deus estava? Este é o primeiro problema lógico. E, portanto, este modelo, o modelo do oleiro, vamos dizer assim, tem um problema lógico. Este é o primeiro problema lógico. Qual é o segundo problema lógico? Se ainda não havia material para criar um mundo, porque ainda não havia espaço onde esse material pudesse estar, onde é que Deus, Ishvara, foi buscar um material para fazer o mundo? Outro problema. Portanto, este modelo de que temos um Criador que é separado da criação, porque o oleiro está separado do pote, não serve. Simplesmente não serve. E mesmo que servisse, continuaríamos a ter, que não serve, mas se servisse, supondo, continuaríamos a ter dualidade, porque teríamos um oleiro que é diferente do pote de barro, certo? Teríamos dualidade, teríamos um Criador, que é Deus, no caso,
E Deus tinha criado o universo, mas agora estava distante do universo, tal e qual como o oleiro está distante do pote. São duas coisas diferentes. E, portanto, nesse cenário hipotético, ainda haveria dualidade, o mundo criado por Deus sendo diferente de Deus, os dois reais, tal como o oleiro é real e o pote também é real. Então, havendo dualidade, haveria samsara. Porquê? Dvitiyat vai bhayam bhavati. Se houver dualidade, haverá medo. E, portanto, haverá samsara. E, portanto, haverá sofrimento. E, portanto, este não é o caminho para nós conseguirmos estabelecer a não dualidade. Todo o esforço da tradição, do Shastra, dos mestres, é estabelecer que a realidade última de todas as coisas é não dual. Este é o esforço. A visão que o aluno tem que ter é a realidade última de todas as coisas é não dual. Esta é a visão que tem que ser ganha pelo aluno. E, portanto, nós estamos nessa viagem para entender como é que isso é possível. Não é? Ok. Então, nós temos que pressupor como um modelo do oleiro em que a causa material e a causa inteligente estão separadas não funciona para explicar o mundo e não funciona para estabelecer a não dualidade, nós temos que ir por outra via obrigatoriamente, que é supor, postular, que a causa inteligente e a causa material possam estar na mesma entidade, sendo não diferentes. Só temos estas duas opções. A primeira já vimos que não funciona e, portanto, temos que ver se a segunda funciona. Portanto, o Criador é simultaneamente a causa inteligente e simultaneamente a causa material. E é aquilo que nós chamamos no Vedanta de Abhinna Nimitta Upadana Karanam. Karanam, a causa, Upadana, material, e Nimitta, inteligente, Abhinna, que não são diferentes. Ou seja, essa entidade chamada Ishvara, ou Deus, é simultaneamente a causa inteligente e a causa material. Portanto, o material para criar o mundo vem do Criador, está no Criador. O Criador é o material para criar o mundo. Ok? E então o mundo é o quê? Tempo, espaço, matéria e energia. Portanto, Ishvara, o Criador, Deus, tem que ter dentro dele tempo, espaço, energia e matéria já, porque essa é a causa material. E a causa inteligente qual é? Como montar tudo para isto funcionar. E isto está a funcionar. As leis estão neste momento a operar. Temos a lei da gravidade, não é? Temos a lei da termodinâmica, as leis da termodinâmica, as leis da acústica, e um conjunto de leis que provam que esse conhecimento está lá no universo. Não é? Ok. E então, professor, mas que exemplos existem para a causa inteligente e a causa material serem a mesma entidade? Existe essa possibilidade? Será que nós já vimos alguma coisa assim na nossa experiência? Sim. Então, na Mundaka Upanishad nós temos Urnanabi Drishtantaha. O exemplo, Drishtanta é exemplo de Urnanabi, da aranha. Urna significa seda, Nabi significa ventre. Aquela que tem seda no ventre. Urnanabi. Yata sarjate grinate cha. Diz lá. Então ela solta a teia e depois volta a subir a teia. Algumas aranhinhas produzem teias bonitas, outras aranhinhas produzem teias não tão bonitas. Não é?
Ok, qual é então a criação da aranha? A criação da aranha é a teia, é a seda. A aranha tem simultaneamente o conhecimento para criar a teia, a seda e a teia, e também ela mesma é a causa material da teia, não é? Portanto, a aranha tem o conhecimento e ela é a causa material para a teia. Portanto, a aranha o que é que faz? Ela produz a teia. A teia é a criação da aranha. Ok, já é alguma coisa. Este exemplo já nos ajuda a abrir a possibilidade do Criador, ele, ser simultaneamente a causa inteligente e a causa material. Contudo, este exemplo também tem um problema, que é a aranha, depois de produzir a seda, liberta a seda. Então continuamos ainda com dualidade. Temos a aranha e temos a seda. Portanto, a ideia de que existe um Criador que produz o mundo, larga o mundo, tal como a aranha, e depois mantém-se à parte, inafetado pelo que acontece à aranha, à teia, não é? Ao mundo, não serve. Porque continuaremos com dualidade. Portanto, a visão Advaita Darshanam não é favorecida, é impedida com esta lógica, que está certa. E teríamos um segundo problema também, que é como explicar a ciência do mundo. Nós vemos que o mundo tem seres vivos. E os seres vivos são também um produto do Criador. E, portanto, o exemplo da aranha e da teia, a aranha, tudo bem que cria a teia, mas a teia é inerte. A teia não tem vida. E, portanto, o exemplo da aranha e da teia, para além de nos manter na dualidade, também não explica como é que a vida está manifesta no mundo, como é que há vida no mundo. Mas tudo bem, foi útil, porque estabeleceu que o Criador pode ser tanto a causa inteligente quanto a causa material. E é isto que nós temos que reter agora, neste preciso instante. Não é? Portanto, é possível haver uma entidade que seja a causa inteligente e a causa material no mundo. Ok? Então, muito importante. E agora, se nós formos mais à frente, não é? Nós temos que entender que na nossa própria experiência cotidiana, todos os dias, nós experienciamos a criação divina, vamos dizer assim. Portanto, em cada um de nós existe uma capacidade criativa. Nós podemos criar qualquer coisa. Okay? E quando vamos dormir e sonhamos, nós projetamos um universo, que é o universo do sonho, verdade? Às vezes é um universo mais bonito, mais prazeroso, outras vezes é feio e desagradável e desprazeroso. Um sonho agradável e um sonho que é um pesadelo. Ok? Agora reparem, quando eu sonho, eu imagino o mundo do sonho, eu penso nas montanhas e as montanhas aparecem. Penso nas águias a voar perto dos cumes, as águias aparecem e voam. Penso no rio que corre lá embaixo no vale e o rio aparece. Penso no vento, o vento aparece.
Penso nos personagens do sonho, os meus companheiros de caminhada e companheiras, eles aparecem. Penso no que eles estarão a falar e o que eles estão a falar aparece. Portanto, quando eu sonho, eu sou simultaneamente a causa material, porque o sonho sou eu. O material do sonho sou eu. E sou simultaneamente a causa inteligente. Porque o mundo do sonho, os personagens, todo o enredo, os detalhes, o vento, a água, tudo eu crio. Por isso eu tenho que saber criar aquilo tudo. E agora, este exemplo chamado Swapna Drishtanta, o exemplo do sonho, ajuda-nos a entender a possibilidade da criação não estar separada do Criador. Muito importante isto. Ok? Portanto, existe na nossa experiência íntima, cotidiana, mesmo que não te lembres dos sonhos todos os dias sonhaste. As pessoas sonham, os animais sonham. O nosso gato, quando está a dormir, de vez em quando ele, não é? Parece que está a correr, mexe as orelhas, mexe os bigodes, faz assim, não é? Portanto, nós sonhamos. Os animais também sonham. E o sonho é a manifestação da energia criativa que nós temos. E esta energia criativa, que é universal, obviamente, ela manifesta-se individualmente em cada pessoa. Portanto, cada ser vivo é um veículo através do qual a energia criativa se expressa. A inteligência é só uma. Manifesta em todas as mentes. Não existe a tua inteligência e a minha inteligência. Pode existir o teu coeficiente de inteligência, o meu coeficiente de inteligência, mas a inteligência é só uma. Ora abençoa em grande medida a pessoa, ou então é o oposto. E eu não sei o que é melhor. Se é ter muita inteligência ou pouca inteligência, as pessoas que decidam o que é melhor. A inteligência é só uma. Ah, pessoal, mas existe inteligência espacial, inteligência emocional. Ok, engloba tudo isso numa só inteligência. É essa força que interlê, essa força que aprende, essa força que joga com a informação, essa capacidade. É a inteligência com I grande. Da qual Dakshinamurti é a deidade que preside. Ok? Ok. Esta energia criativa que todos temos, ela tem duas ramificações, dois aspectos. É uma só, mas tem dois aspectos. Um aspecto que projeta, um aspecto que revela, um aspecto que mostra e um aspecto que oculta, que encobre, que não deixa que se conheça. O aspecto que revela é chamado Vikshepa Shakti. Shakti é energia criativa, capacidade, poder. Vikshepa, que projeta. Avarana Shakti é essa mesma Shakti, mas cuja função é encobrir, obscurecer, ocultar. E no nosso sonho essas duas Shaktis estão ativas. Portanto, eu projeto um mundo do sonho, não é? Portanto, a Shakti que projeta está ativa, está a projetar todo o conhecimento e a manifestar um mundo do sonho, que aliás dentro do sonho é real para o sonhador, mas isso é uma parte, e simultaneamente oculta, porque eu projeto um mundo do sonho, mas outros mundos não estão a ser projetados naquele momento, que podiam ser projetados.
Eu projeto as montanhas, mas não vejo para lá das montanhas do sonho. E aliás, esta Shakti que encobre no sonho é tão interessante que às vezes nós num pesadelo queremos ver a cara da pessoa e a cara não aparece. Queremos descobrir o que é e não aparece. Houve uma altura que eu tinha um sonho recorrente que era, deixava o carro estacionado num lugar qualquer. Era interessante esse sonho. E depois ia fazer o que tinha a fazer e às tantas horas da noite ia voltar para o carro e não encontrava o carro. E andava, mas será para aqui, será para ali. Isso é a Avarana Shakti, estão a ver? No mesmo sonho eu estacionei o carro, por isso sabia onde era. Mas depois o lugar não me é revelado no sonho. Então estas duas Shaktis, elas estão lá, operam em nós. E a Avarana também esconde que a pessoa está a sonhar. Portanto, a pessoa não sabe que está a sonhar. E está totalmente entregue ao sonho. Totalmente entregue. A sentir o que é para sentir, a viver o que é para viver. E, no fundo, a purificar o seu karma. Nos sonhos a gente gasta karma, não gera karma. Então o sonho é uma coisa boa. Então nós temos estas duas Shaktis no sonho. O sonho é chamado de Jiva Srishti, a criação individual. Porquê? Porque é só minha. Jiva significa ser vivo. Aqui é um homem, Manushya, um homem, uma mulher. Então, cada um cria o seu mundo do sonho. Por isso chama-se Srishti, a criação, ou manifestação, Jiva, do indivíduo. Jiva Srishti. Ok? E com este exemplo do Jiva Srishti, que é o sonho, nós perfeitamente entendemos que a causa é uma, simultaneamente inteligente e material, e que a criação não está separada do Criador. Muito importante isto. Portanto, quando eu sonho nas montanhas, eu sou as montanhas. Eu estou manifesto como montanhas no sonho. Quando eu penso no cão, sou eu manifesto como cão. É a minha Shakti Vikshepa Shakti, que está a projetar aquele cão. Portanto, é o meu conhecimento e é a matéria que eu sou que produz aquilo. Portanto, a pergunta agora é: será que o sonho está separado do sonhador? Não. O sonho é o sonhador. Não existe separação. A ciência do sonhador, ela vai para o sonho também. Portanto, os dois problemas lógicos que existiam com os outros exemplos, que é a dualidade, uma criação separada do Criador, primeiro problema lógico, o primeiro problema que não permite estabelecer a não dualidade, e o segundo é como é que explicamos a ciência do mundo. Que o exemplo da aranha não consegue estabelecer, muito menos o exemplo do oleiro. E, portanto, o exemplo do sonho, sendo um exemplo muito íntimo nosso, ajuda-nos a entender claramente que é possível uma criação não separada do Criador, na qual o Criador permeia a criação, porque não há nenhum sítio da criação, neste caso o sonho, que não seja o Criador. Portanto, o sonho não existe sem o sonhador. Tudo no sonho é o sonhador. E o sonho revela a presença da ciência. Portanto, o exemplo do sonho, que é a nossa própria experiência íntima, cotidiana, revela que é possível termos uma entidade não separada da criação, que seja simultaneamente a causa inteligente e a causa material. Ok. Então temos este conhecimento importante agora, ali conosco. Agora prestem atenção. Assim como no sonho, as duas Shaktis, Vikshepa, que projeta, e a Avarana, que encobre, estão presentes e a atuar simultaneamente, também aqui neste estado acordado, neste mundo referente ao estado acordado, que é o mundo físico, essas duas Shaktis estão presentes. Porque o universo está aqui, está manifesto.
Eu estou a experienciar um universo manifesto. Este universo é uma criação. Por isso, de alguma forma, ele está a ser manifesto neste preciso momento. E, simultaneamente, há um encobrimento, porque eu não conheço tudo sobre o mundo. Eu vejo a vossa face, mas não vejo a nuca. Eu vejo a superfície do corpo, mas não vejo dentro da pele. Eu sei o vosso nome, algumas coisas mais acerca de vocês, mas não sei mais. E, portanto, estas duas Shaktis estão presentes no mundo, na nossa própria experiência do mundo acordado. Certo, professor, mas o mundo é conhecimento, professor. O universo é matéria. Esta dúvida é forte. Professor, o mundo, tudo bem que é conhecimento projetado pelo sonhador, eu compreendo, mas o universo é matéria. Como é que pode ser conhecimento projetado? É matéria, professor. Aqueles mísseis a cair na Ucrânia, a caírem lá na Palestina. Aqueles mísseis são pesados, professor. Ok. Então eu agora pergunto assim. No sonho, as montanhas eram reais ou não? No sonho, não é depois de acordar. No sonho. Eram. O vento que se fazia sentir a 3 km de altura, aquele vento gelado, era real ou não? Era real, porque eu senti frio, professor. E até vesti um casaco. As vozes que ouvias no sonho, das pessoas a falarem umas com as outras, eram reais? Eram. No sonho eram reais. Apesar do sonho ser conhecimento, e isso ser entendido facilmente quando acordamos, dentro do sonho, nós não sabemos que é conhecimento. É real. É ou não é? Por isso é que fugimos dos problemas no sonho. Se vier um ladrão, todos nós já tivemos essa experiência, não é? De vir um ladrão e queremos fugir e as pernas não correm. É ou não é? Quem já teve essa experiência? Não é? Pois, normal. Muitos de nós já tivemos. Eu antes tinha a experiência de... Pensava cá para mim, vou dar um banano ao tipo que me estava a fazer mal, e depois queria dar um banano e o banano não saía. E eu acordava e não lhe tinha conseguido dar um banano. Mas eu partilho com vocês uma coisa. Quando eu acordava e depois eu voltava ao sonho, conseguia voltar ao sonho, houve uma altura que eu, não é, escrevia os meus sonhos todos, e voltava ao sonho e depois dava um banano ao tipo e acordava satisfeito. Eu assim, levou um banano, estava-me a fazer mal, eu não me conformava com a ideia. No sonho é real. É totalmente real. Fugimos a 7 pés, sentimos medo. Rimos. É tudo real dentro do sonho. E, portanto, quem me diz a mim que aquilo que eu considero aqui como real é real? Porque eu estou aqui dentro do mundo. Não há nenhuma garantia, nunca ninguém provou que o universo é matéria. Nenhum cientista provou matéria, porque tudo que nós experienciamos vem dos órgãos dos sentidos. Então isto que nós vemos aqui é chamado de Ishvara Srishti, ou Isha Srishti, a criação de Ishvara.
Esse Ishvara que é a causa do universo, a causa material e simultaneamente a causa inteligente, sendo a causa inteligente, isto que aqui está é conhecimento. Puro conhecimento. Isto é outra parte importante da não dualidade. Tudo o que aqui está é conhecimento. Tudo. Experienciamos o mundo como matéria, sim. Porque dentro desta configuração chamada universo, nós temos um corpo físico, um corpo subtil, como nós já estudamos, ou iremos estudar para os que estão a começar. Esse corpo subtil tem os 5 órgãos dos sentidos, começam com a audição e terminam no paladar, ou no olfato, e através desses órgãos dos sentidos e com a ajuda da mente, nós captamos 5 aspectos do mundo. O som, o tato, o paladar, o olfato e a visão. E, portanto, o mundo está configurado para, enquanto nós o experienciarmos, a mente, quando eu digo mundo, inclui o meu corpo, mente, personalidade, o teu corpo, mente, personalidade. Então, enquanto experienciamos o mundo, a nossa mente, ela constrói um mundo material e energético. Por força da nossa experiência. Agora, essa construção do mundo material e energético é, no fundo, a experiência que a mente tem em lidar com a quantidade de conhecimento que chega através dos órgãos dos sentidos. É só informação a entrar. E nós construímos com essa informação toda um universo que é material e que é energético. Do ponto de vista experiencial, sim. Mas do ponto de vista de Ishvara, o Criador, este universo é puro conhecimento. Puro conhecimento. A infinitude de leis que existem neste momento a operar. Todas interconectadas. Mantendo esta coesão que nós vemos. Tudo está a mexer. E, no entanto, tudo parece quieto. Não é incrível? Então, Ishvara é a mente cósmica. O sonhador cósmico. O sonhador cósmico universal. Muito importante isto. Assim como eu sou o criador do meu sonho individual, e no mundo do sonho tudo está interconectado, e sou eu que, por força da minha capacidade criativa, sustento aquele sonho, e todos os detalhes, todo o enredo, tudo o que acontece lá, da mesma forma, essa mente cósmica, ou esse intelecto cósmico, esta inteligência cósmica chamada Ishvara, projeta este universo inteiro. E, fruto dessa projeção, nós temos cada indivíduo, cada ser vivo, vivendo dentro deste universo que é o sonho cósmico. Exatamente como no sonho individual, cada um dos personagens do sonho que tem vida própria, interesses próprios, ideais próprios, vive. Nenhum está separado de mim, que sou o sonhador. A montanha sou eu, a águia sou eu, os meus amigos sou eu, as conversas que eles têm sou eu, tudo sou eu, cada um retendo a sua individualidade dentro do sonho. E, no entanto, apesar dessa individualidade experiencial dentro do sonho, todos são um só sonhador, que é o que eu sou. Portanto, apesar da pluralidade que nós temos no sonho, a verdade última do sonho é um sonhador. De um sonhador sai uma experiência plural ou dual. Da mesma forma, de um Ishvara sai um universo plural. Está a ver que bonito? E, portanto, nós somos todos esse Ishvara. E enquanto cada um de nós está a ter uma experiência de individualização,
a sua própria experiência, vivendo o que cada um tem que viver, simultaneamente a esta dualidade, esta pluralidade, a unidade é a realidade. E há algo que é comum em todos nós, que é a consciência. Está a ver? Todos e cada um de nós somos consciência. Uma só consciência que objetifica a mente, que objetifica os sentidos, que ilumina a mente, que ilumina os sentidos. E que por sua vez ilumina o mundo. Somos uma só consciência. Muito importante isto. E portanto essa uma só consciência, através da mente individual, no sonho, cria o universo individual do sonho de cada um. Porquê? Porque eu no sonho sou consciente, sou ou não sou? Sou consciente do sonho. Para além de produzir o mundo do sonho, e o enredo, os personagens, tudo que se passa no sonho sou eu sou consciente daquilo tudo. Sou um determinado personagem dentro do sonho que é consciente. Consciente do seu corpo do sonho, das suas sensações dentro do sonho, das suas emoções dentro do sonho, consciente dos restantes personagens do mundo. Portanto, a consciência continua no sonho. Continua enquanto eu estou acordado também. Continua também quando eu estou a dormir. Porque eu quando acordo eu lembro. Fui eu que dormi, fui eu que acordei. Por isso a consciência está lá. Eu não experienciei nada. Sim, para eu dizer eu não experienciei nada, foi um vazio total de objetos de experiência. Há uma memória ali. Fui eu que experienciei nada. Fui eu consciência, estava lá. A mente resolve-se no sono profundo, a consciência continua. Portanto, a consciência é invariável. Invariavelmente presente nos 3 estados experienciais: acordado, sonho e sono profundo. Invariável esta consciência. E é uma em todos os seres. Porque essa luz que ilumina todas as coisas é só uma luz. Não há a minha consciência e a tua consciência. A consciência é uma só, ilumina. Portanto, a verdade da pessoa, do ser consciente, é essa consciência. Então é muito importante, nós sabemos isto. Então vejam, Ishvara, o que é? É essa consciência que empresta senciência ao mundo, que torna o mundo senciente, porque eu sou senciente, eu faço parte do mundo, tu fazes parte do mundo, e como nós já vimos, somos um produto do mundo. E antes do mundo existir, Ishvara já existia, certo? Senão como é que iria criar o mundo? E Ishvara já teria que ser consciente para criar o mundo, porque o mundo é consciente. E Ishvara já teria que ser infinito, porque o mundo é infinito, o espaço é infinito. De onde vem essa infinitude? De onde vem essa senciência ou consciência que existe em nós? E mais, essa consciência que é a infinitude, ela já existia antes do mundo ser manifesto, continua durante o mundo. E portanto ela não é afetada com a criação ou a não criação do mundo. Ela existe. Muito importante esta parte também. Por isso é essa consciência que só uma em todos os seres invariáveis já existia. Sempre existiu. Sempre vai existir. Vamos ver porquê. Vejam como eu saltei do mundo para a nossa experiência individual. Porquê? Porque não pode haver diferença entre mim e o mundo. Não pode. Yadaki vaisha etasmin udaramantaram kurote atatasya bayam bhavati. Se a pessoa faz uma pequena diferença entre si e o todo, há samsara, há medo. Então a visão final é: eu sou Ishvara, eu sou o mundo, isto tudo que está aqui sou eu. Esta é a visão final. Esta visão tem que ser ganha pelo mumukshu. Se não for ganha, haverá samsara. Então, essa consciência já teria que ser existente antes da criação. Porquê? Vejam, o universo requer conhecimento. Requer uma causa.
inteligente, essa causa inteligente tem que ter o conhecimento para fazer o universo. Tal como o oleiro tem que ter o conhecimento para fazer o pote, tal como a aranha tem que ter o conhecimento para fazer a seda, tal como o sonhador tem que ter conhecimento para fazer o sonho. Da mesma forma, esse Ishvara que é consciente tem que ter o conhecimento para fazer o mundo. Tem que ter conhecimento e capacidade infinita, de facto. Então vejo essa mesma consciência sempre existente, que tudo revela, ela está associada, está junta, ativa. Ativou o quê? A Shakti infinita, chamada Maya. Maya é Shakti criativa, infinita, ou seja, não é limitada para criar. A nossa Shakti individual tem limitação para criar. É limitada pelo potencial individual que cada um tem. Para criar um mundo, essa Shakti está totalmente desbloqueada e cria este mundo que nós vemos, dentro do qual nós estamos. Então essa consciência, ela já existia antes do mundo, existe durante o mundo, e quando o mundo se resolver, continuará a existir. É uma só, invariável. Então o que é Ishvara? Ishvara é essa consciência com a Shakti criativa total, ativa. E o que é o Jiva, o indivíduo? É a mesma consciência, mas com a Shakti individual, limitada. Uma só consciência, expressa por meios diferentes. Um meio individual, uma criação individual, limitada. O meio total, uma criação universal, ilimitada, como nós vemos. Uma só consciência, um só ser, dentro do qual surge o espaço e os restantes elementos. Ar, fogo, água e terra e tudo mais que nós vemos, incluindo os seres vivos. E agora, outro aspecto importante é a existência, o ser. Esta consciência que eu sou, que tu és, que todos somos, essa uma só consciência, ela é. Ela é auto-evidente. É muito importante isto. Essa consciência, ela revela tudo e não é revelada por nada, porque ela auto-revela-se. Tudo é objeto de conhecimento para essa consciência que tu és. Um pensamento, uma emoção, um cheiro, uma fragrância, uma visão, seja lá o que for. Tudo precisa da consciência para existir. Para eu dizer este objeto existe, eu tenho que ser consciente, certo? Porque para eu afirmar este objeto existe, tem que haver o conhecimento da existência do objeto, certo? Senão como é que eu provo que o objeto existe se eu não conheço o objeto? Tenho que conhecer o objeto. Ao conhecer o objeto, eu digo o objeto é existente. E portanto, quando eu digo o objeto existe, então significa que eu conheço a existência do objeto. E portanto, este conhecimento da existência do objeto só pode existir num ser consciente, porque sem consciência nenhum conhecimento é revelado. Eu sou o sujeito que revela todos os conhecimentos. Conhecimento da borracha, conhecimento do pote, conhecimento dos óculos. O que quer que seja que eu conheça implica a presença de consciência, certo? Sem consciência eu não posso conhecer nada. Agora reparem, outro método que nós usamos no Vedanta para mostrar qual é a natureza de uma coisa chama-se Anvaya Vyatireka. Anvaya é continuidade, Vyatireka é descontinuidade. Portanto, através da continuidade e da descontinuidade nós podemos entender qual é a natureza fundamental de alguma coisa. Ok? A natureza do açúcar é o quê? Doçura. É ou não é? É a natureza do açúcar. Portanto, o açúcar sempre será doce.
Portanto, a doçura nunca descontinua. A doçura do açúcar nunca descontinua. Por outras palavras, o açúcar sempre será doce. Portanto, a natureza intrínseca de alguma coisa nunca descontinua, nunca deixa de ser o que é. Navya vicharati, é isso que nós dizemos. Outro exemplo, qual é a natureza do fogo? Calor. Natureza ígnea. Alguma vez o fogo foi frio? Nunca. O fogo é sempre quente. Então a natureza de alguma coisa nunca descontinua. Certo? Estão comigo? Agora vejam a consciência. A consciência, para revelar a presença de alguma coisa, ela tem que existir ou não? Alguma vez alguém já experienciou uma consciência não existente? Mal eu digo eu sou consciente, significa eu existo. Ser consciente implica eu existo, eu estou aqui, eu estou presente. Portanto, existência e consciência são a mesma coisa. Para eu provar a existência de alguma coisa, seja de um objeto qualquer, ou a minha própria existência, eu tenho que ser consciente, certo? Esta consciência precisa de ser provada como existente por outra consciência? Não. Eu já existo, eu já sou consciente. Eu sou a prova de que eu existo, porque eu sou consciente. Mas, para provar que esta borracha existe, eu preciso de estar aqui. Portanto, a borracha tem que ser evidenciada por mim, para eu poder dizer, a borracha existe. Eu tenho que revelar a existência da borracha, e para eu revelar a existência da borracha, eu tenho que ser simultaneamente consciente e presente. Presente significa existente, certo? E, portanto, sempre que a existência existe, lá existe consciência. Nunca ninguém estabeleceu a existência sem a consciência. Perceberam? Então, consciência e existência são uma coisa só. Ou seja, a consciência nunca deixa de existir. A consciência é o ser. A consciência é o quê? Este agora. Alguém alguma vez já deixou de experienciar o agora? Por um segundo que seja. Alguém já saiu do agora por um segundo que seja? Uma pessoa, já fui ao passado. Não, tu não foste ao passado. Aqui, neste instante, chamado agora, lembraste do passado. Nunca ninguém saiu do agora. Alguém já saiu da consciência? Alguém já saiu da existência? São tudo palavras sinónimas. Agora, existência e consciência. E vejam, e o agora será um ou muitos? Quantos agoras nós temos? Será que é um agora que se repete infinitamente? Este agora, mais aquele agora, mais aquele agora. Mas se for assim, quanto dura o agora? Se eu tiver muitos agoras, então quanto dura um agora? É ou não é? Se eu tiver muitos, um tem que durar um tempo, para a seguir vir o outro, para a seguir vir o outro, e no intervalo desse o que é que existe? Nada? Não podem existir muitos agora. Existe um agora. E qual é a duração desse agora? Sempre. Sempre. O agora não é tempo. O agora é existência. O agora é consciência. E neste agora, onde tu sempre estás, porque nesse agora tu sempre és, porque nesse agora tu és consciência, há uma mente que vê a distância entre dois eventos. Entre o sol que nasceu ontem e o sol que nascerá amanhã. E é essa mente que, através da distância de dois eventos, estabelece esse fenómeno empírico, experiencial, chamado tempo, que nunca ninguém viu. Que nunca ninguém viu. A única coisa que a gente tem é o agora. E o agora não é tempo. O agora não é um intervalo de tempo. O agora é só um e sempre este agora. Onde tudo acontece. Tempo, espaço e tudo. É aqui que o samsara acontece.
Nesse que é totalmente livre de samsara, o samsara acontece. Portanto, o que é que o eu é? O que é que o ser é? O que é que a consciência é? Esse lugar totalmente livre de samsara, onde o samsara acontece. Alguma vez alguém já se experienciou fora do agora? Pensem comigo. Onde é que tu estás? Essa presença que tu és, onde é que está neste preciso momento? Não é fisicamente, onde é que está? Está aqui e agora. Seja lá o que aqui significa. Agora significa eu só existo no agora. E o agora é tudo o que existe. Porque este agora é consciência. Este agora é existência. E é este agora onde o universo inteiro está contido, que é chamado de realidade não dual. Perceberam agora o que é a não dualidade? Não dualidade és tu. Tu és não dualidade. Tu és esse eu, que é só um. Que transcende o corpo, a mente, os órgãos. Transcende a matéria. Transcende a energia, transcende o tempo, transcende o espaço. E ao mesmo tempo é a verdade deles. Porque eles não existem fora desse agora. Fora dessa consciência, fora dessa existência. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Na próxima aula começaremos o estudo da Kaivalya Upanishad, uma das Upanishads mais importantes do estudo. É curta, com 24 ou 25 estrofes, mas é muito profunda, direto ao assunto. E há quem diga dentro da tradição Kaivalyam Alam. Kaivalya é suficiente para a libertação. Okay? Então a aula de hoje foi uma aula em que eu quis preparar os alunos para essa visão da não-dualidade que iremos detalhadamente abordar agora nas aulas de Upanishad. Então, se souberem, conhecerem alunos que já têm experiência de Vedanta e que queiram aprofundar o estudo, comuniquem, digam a eles para se juntarem, porque as inscrições vão abrir. Fora isso, espero que esta aula tenha tido o efeito que eu desejei em vocês. Caso não tenha tido, teremos mais rounds. Eu contra a ignorância. Esta é a luta. Tá? Então cá estou eu para lutar contra a ignorância e destruí-la dentro das minhas capacidades. Um abraço a todos e tudo bom. Tá bem? Namastê. Om.